Boa noite, eu sou Ivone Frari, esta é a minha participação no programa VIP RS, diretamente do restaurante Copa, na noite, e que realizamos a abertura da exposição de arte sobre as Emílias e os Tamptons. E nós temos aqui o professor Fernando Lima, que é o autor dos Tamptons e que vai nos falar o que representa, como é que ele iniciou esse trabalho todo para que nós chegássemos nesta noite e mostrássemos os Tamptons para os convidados que estão aqui presentes. Fernando, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Os Tamptons, ele é produto de uma pesquisa que eu comecei em 2003 com tampas de garrafa PET. Eu comecei a colecionar essas tampas e criar obras de arte com elas. Retratos em grandes formatos que eu ampliava e depois fazia um mosaico usando as tampas. Criei também bonecos e comecei a apresentar esses bonecos nas escolas para os meus alunos. Eles ficavam muito empolgados e achavam que eles tinham vida. E eu resolvi escrever uma história, legitimando a existência desses bonecos. Os Tamptons, na verdade, a história em poucas palavras, é a história de um boneco que é recusado num salão de artes. Um artista criou em 2030 e o trabalho dele foi recusado num salão. O boneco foi abandonado no lixão e criou vida. E ele passou a perambular pelo lixão, ler tudo que encontrava pelo caminho. E ele ficou muito inteligente e resolveu criar novos amigos para salvar o planeta Terra. Ele criou 4 novos personagens, um para cada elemento da natureza. E juntos eles saem numa viagem pelo espaço sideral em busca da fonte dos raios cósmicos. Eles visitam vários asteroides e eles descobrem no final a fonte e voltam para um lugar muito distante no México, onde tem um lugar onde as pedras encantadas devem ser colocadas. É uma história interessante que mistura a magia do universo infantil, a história, coisas que vêm lá dos filmes de ficção científica, dos Jetsons. Esse universo infantil, então, ele está muito presente nesse personagem que são os Tamptons. Bem, continuando as nossas entrevistas, hoje à noite, aqui diretamente do Copa, para o programa VIP RS, nós tivemos a participação do Fernando Lima falando sobre os Tamptons e agora nós vamos ouvir a palavra da Inês Charlier, que é artista, que hoje nos trouxe as Emílias que nos remetem ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquelas histórias maravilhosas que todas as crianças curtiam e nós, hoje adultos, ainda estamos curtindo. Inês, o que te levou a pintar as Emílias do sítio do Pica-Pau Amarelo? Qual é a inspiração? A inspiração foi a própria história. Então, me remeter à infância, daquela brincadeira, da brincadeira que eu também fazia, do tipo de brincadeira que eu fazia. E a Emília, quando ela foi colocada na TV, ela veio colorida. E essa cor é que me chamou a atenção. Então essa cor é que me fez ir atrás de colorir cada vez mais, cada vez procurar fazer elas diferentes e cada vez mais coloridas. E a cor é uma coisa que me satisfaz muito, me traz muito prazer fazer um trabalho colorido. Muito obrigada pela tua participação na exposição aqui no Restaurante Copa e nessa entrevista falando sobre as Emílias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Boa noite, muito obrigada pela participação, pela minha participação no programa VIP RS.